Com muita alegria, mais uma vez, eu recebo aqui hoje meu querido amigo, doutor Henrique Meirelles. Boa noite, satisfação muito grande tê-lo aqui no nosso programa, viu? Doutor Henrique, começar fazendo uma pergunta ao senhor, é muito simples. O senhor, a gente pensa, a ideia que se tem é que o senhor, tendo se tornado um dos homens mais importantes da economia mundial, que o senhor tenha nascido num berço de ouro, né? Que o senhor tenha sido uma pessoa que começou já no alto. Eu queria começar lhe fazendo uma pergunta. Me conte um pouco da sua trajetória, da sua infância, de onde o senhor nasceu, sua família. Vamos fazer um momento bem família aqui. Tá ótimo. Os meus pais, quando se conheceram, eles eram professores primários. Poxa vida. De curso primário na cidade de Anápolis, em Goiás. Aqui, em Goiás. Isso. O senhor é interiorano? Isso. E se casaram, etc. Meu pai depois se tornou um servidor público lá do estado de Goiás. Sim. A minha mãe, inclusive, costurava. Fazia, inclusive, depois especializou. Costureira? Fazia vestido de noiva. Que coisa, que coisa. E depois moraram na antiga capital de Goiás, que é a cidade de Goiás. Goiás Velho. Isso, e depois... Terra de Cora Coralina. Exatamente. E aí foram para Goiânia, quando Goiânia ainda não tinha sido inaugurada, ela estava começando a ser construída. Isso, por Pedro Ludovico. Exatamente. Meus pais se mudaram para lá durante a construção da cidade. Que coisa. E... onde eu nasci, em Anápolis, porque era Anápolis que tinha um hospital que atendia normalmente a família preferia, que é um hospital evangélico. Evangélico, hospital evangélico, um dos melhores hospitais do estado de Goiás até a data de hoje. Exatamente. E era já um bom hospital e nós, então, sempre... todos os netos da minha avó nasceram lá naquele hospital. Eu nasci também. O senhor nasceu no hospital evangélico? Isso, no hospital evangélico. Puxa vida, que coisa. Sua história com os evangélicos é antiga, né? Começou logo... Logo no nascituro, né? Exatamente. Por favor. E a partir daí... comecei a estudar, estudei em escola pública a vida inteira, estudei em Goiânia. O senhor estudou em escola pública, assim como eu e como... Meu Deus! E a partir daí, sempre fui um aluno aplicado e no curso ginasial, na época, né, hoje é o ensino médio, e fui me preparando para... o curso superior, depois fiz vestibular em diversos locais e vim estudar aqui na Universidade de São Paulo. Na USP? Na USP, que também é uma universidade pública. Universidade pública, mas a mais difícil de entrar no país. Exatamente. Aliás, hoje é até interessante que conseguem entrar na USP pessoas que não fizeram escola pública. Dado o grau de dificuldade. Quer dizer, o senhor viveu na escola pública, quer dizer, a sua genialidade vem desde lá. Isso é generosidade. Não, mas é que essa é a verdade. Por favor. E, a partir daí, entrei, então, na Escola Politécnica da Universidade, né, de São Paulo, e, terminado, eu fiz um outro concurso, onde eu fui fazer um curso de pós-graduação em economia e depois em administração na Universidade Federal do Rio de Janeiro. No FRJ, um polo de conhecimento no país. E a partir daí comecei a trabalhar, né? Inicialmente até algum pouco tempo como professor da própria universidade. Depois recebi o convite de uma organização internacional onde eu julguei que era uma boa oportunidade de aprender bastante. Perfeito. Comecei a trabalhar e fui transferido para São Paulo, estava no Rio de Janeiro nessa época, transferido para São Paulo, onde eu tinha morado muito tempo. E aqui eu comecei uma carreira e
terminei essa carreira como presidente mundial dessa instituição nos Estados Unidos. Por favor, pode ser o nome normalmente. Era o Bank Boston. Quer dizer, o senhor se tornou... Deixa eu só tentar entender e dizer isso para você que está do lado de lá, até para você entender que o trabalho, a genialidade e o sucesso é possível para todos. Não é possível só para um grupo de pessoas. Eu estou entrevistando um interiorano, cujo pai era um funcionário público, sua mãe uma costureira, e que começou do zero, estudou na escola pública, conseguiu entrar na mais difícil universidade do estado, estadual, que é a USP, depois vai para uma segunda das maiores, difícil polo de tecnologia de conhecimento do Brasil, que é o FRJ, e depois ali começa uma caminhada, e se torna presidente, um interiorano, uma pessoa que vem de humildes origens, e se torna presidente de um dos maiores bancos do mundo, Banco de Boston. É isso, Vinícius? Exatamente isso. E como é que foi sua caminhada até chegar à presidência do Banco de Boston? Muito trabalho, muita dedicação e, além disso, uma dedicação, cuidado com as pessoas, para tratar bem os funcionários e os clientes. Quer dizer, então eu sempre tive essa preocupação, quer dizer, não só trabalhar bem, trabalhar bastante, mas cuidar bem dos seus funcionários. E coisa interessante. É exatamente isso. Eu até hoje encontro pessoas que me dizem: trabalhei com o senhor lá no Bank Boston, que bom, etc. Falou, o melhor lugar que eu já trabalhei na vida. Que isso! Porque exatamente as pessoas se sentiam bem lá, se sentiam bem tratadas, bem recebidas, motivadas, etc. E isso fazia com que essas pessoas pudessem prestar um bom serviço. Como é que o senhor conseguiu uma coisa interessante? O senhor, quando se aposenta, quando se retira da economia, economia secular, não economia pública, o senhor é eleito deputado federal, um dos deputados federais mais votados do estado de Goiás, pelo PSDB, um partido absolutamente diferente do partido que havia ganhado a eleição naquela época, que era o PT. Aliás, o primeiro mandato do presidente Lula, onde todo mundo tinha medo do Lula, não é? Todo mundo tinha medo, como dizia o Leonel de Moura Brizola, o sapo barbudo, não é? Nós evangélicos achávamos que o Lula ia comer crianças, ia fechar igrejas, não é? De repente, o senhor se torna uma pessoa que se torna unanimidade para todos, e se tornar unanimidade para empresários, para partidos e para governantes, isso é uma coisa que eu não vi, eu não vi na minha vida, e lendo e estudando a história brasileira, eu não vi até hoje. O senhor se tornou uma unanimidade e dizer o seguinte: se queremos que a economia do Brasil vá a sério, só há um homem, Henrique Meirelles. Como o senhor conseguiu transitar, se tornando unanimidade no momento mais drástico e crucial do Brasil, que era exatamente o momento em que a esquerda assumia o poder? Em primeiro lugar, quando o ex-presidente Lula assumiu, ou antes de assumir, na realidade, quando foi eleito, ele me convidou para conversar. Eu fui conversar e ele me perguntou o que deveria ser feito para organizar a economia. Eu falei, em primeiro lugar, é necessário controlar a inflação, porque a inflação estava muito elevada. Nós vamos controlar a inflação, baixar a inflação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, temos que estabilizar a economia e, a partir daí, poder gerar crescimento, renda, etc. Mas é fundamental seriedade, trabalho duro e compromisso com o controle da inflação, com as despesas públicas, etc. E, com isso,
de fato, o Brasil irá melhor. Isso não era exatamente tudo aquilo que tinha sido proposto durante a campanha. Pelo ex-presidente durante a campanha. E ele, no entanto, me disse, olha, nós estamos precisando disso. O Brasil está vendo uma situação muito séria e nós estamos precisando disso, etc. Eu recebi a indicação do seu nome, de muitas pessoas, etc. A segunda pergunta que ele me fez foi a seguinte: o senhor aceitaria ser presidente do Banco Central? Eu diria, presidente, eu posso aceitar com uma condição: total independência de ação. O senhor disse isso ao PT, que foi exatamente contra isso a vida inteira. Que isso? E ele aceitou. Meu Deus. Ele aceitou, voltamos, fizemos isso, anunciamos isso em Brasília, né? Lá na Granja do Torto, que era até hoje uma granja eventualmente usada pelos presidentes da República. Eu estive então lá, anunciamos, e quando eu fui fazer a minha apresentação ao Senado Federal, o Senado tem que aprovar o nome do presidente do Banco Central, indicado pelo presidente da República, eu ainda liguei para ele no dia anterior: presidente, eu vou anunciar ao Senado que o senhor me convidou e nós temos um compromisso de independência do Banco Central. Só para deixar claro que não vai haver mal-entendido. Falou, não, Meirelles, está combinado, etc. Tudo bem. Então foi o que fizemos. Isso. E isso foi uma surpresa para todos que estavam acompanhando, e com isso aí sim a economia começou a se acalmar, os mercados em geral começaram a se acalmar, esperando o que ia acontecer, né? E eu tomei a primeira medida adequada, que causou uma reação contrária de alguns ministros. Eu imagino. Que reclamaram. O senhor era o estranho naquele ninho. Aí, inclusive, um ministro, na época, chegou a anunciar: o Banco Central tomou uma medida, mas na próxima reunião vai voltar atrás, porque... Nossa! Na próxima reunião eu não só não voltei atrás, como fui à frente. Mais firme ainda. Meu Deus. E isto começou, aos poucos, a acalmar os mercados. E a ponto que nós chegamos um momento crítico, no mês de maio, onde nós tínhamos anunciado, sinalizado que o Banco Central tomaria uma decisão de firmeza, de controle. E era uma decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, chamado Copom. Então saiu uma manchete em um jornal de São Paulo, dizendo o seguinte: o Copom se reúne sob pressão brutal. Quando vai ter reunião do Procon, na verdade do Copom, todo o Brasil para, os empresários, os economistas, todo mundo para, porque a mera leitura da ata já diz o que foi e o que vai ser, né? Por favor. E no dia seguinte, o mesmo jornal, manchete: Copom resistiu à pressão. Que coisa! Neste dia, aí a inflação começou a cair, tudo começou a se acalmar. Isto foi em maio de 2003. A inflação começou a cair, tudo começou a se acalmar e o país seguiu em frente. Muitas vezes havia discordâncias grandes no governo, reclamações, etc., debates e tudo, mas a minha postura foi sempre firme. Como é que o senhor consegue, naquele momento, e a gente ninguém pode negar isso aqui, tem que ser muito claro, não é? Eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu sou de Brasil, não é? Eu não faço programa aqui para pedir voto para ninguém, mas também não deixo a oportunidade de, com educação, criticar e com sabedoria elogiar as pessoas. Nós vivíamos naquele momento numa economia que merecia de muitos cuidados, inflação subindo, vivíamos uma incerteza plena e total do mercado exterior em relação ao que aconteceria no Brasil, e o senhor foi o grande
maestro para pacificar isso. Como é que o senhor fez isso? Bom, fazendo em primeiro lugar uma comunicação clara, isto é, sendo absolutamente transparente, claro, sincero, direto com o que eu estava fazendo, com o que eu iria fazer. E seguindo, eu encontrei um jornalista que naquela época dirigia uma grande revista. Fica sempre à vontade, se quiser dizer nomes, fica sempre à vontade. E ele me disse uma coisa interessante há uns meses atrás. Ele falou, olha, eu aprendi a lhe respeitar nessa época. Eu falei, por quê? Porque o senhor tinha uma característica impressionante. Eu falei, qual era? Quando o senhor dizia que iria fazer uma coisa, o senhor fazia. Que coisa! O senhor dizia, o que o senhor vai fazer? Isso, o senhor prometia uma coisa ou o senhor dava... A diferença total do político para o técnico, né? Exatamente. Aí dizia, olha, o senhor, eu dizia, não, pode fazer, o senhor fazer. Então, o que ocorria? Isso foi gerando confiança. Né? Todos começaram a ter confiança, os empresários, os economistas, os consumidores, as pessoas, os cidadãos comuns, e com isso, aqueles que estavam subindo o preço passaram a baixar, a economia começou a se recuperar, e nós tivemos aí vários anos de crescimento e de aumento da renda das pessoas e aumento do trabalho. Um número enorme de brasileiros entrou na classe média nesse período, como resultado dessa política econômica, desse controle da inflação, os juros aí começaram a cair. O real tornou-se uma moeda forte e estável. Exatamente, isso foi fundamental, né? Quando nós assumimos, o real tinha uma cotação de cerca de 3,44 por cada dólar. Isso é R$ 3,44 por dólar. Sim. Ele chegou a valer cada dólar R$1. E no mínimo R$ 1,56, depois se estabilizou ao redor de 1,70. Isso com câmbio livre? Com câmbio livre totalmente. Que é isso? Quer dizer, investidores do mundo inteiro começaram a ter confiança no Brasil. Foi. E aí começaram a investir no país. Eu me lembro que eu viajava para o mundo inteiro naquela época e todo mundo dizia, o que está acontecendo no Brasil? O Brasil consertou. O Brasil está indo bem. Era uma conversa mundial. Exatamente. Aliás, isso teve uma experiência também pessoal interessante. Por favor. As primeiras reuniões que eu ia como presidente, porque eu fui como presidente do Banco Central, sim, entre outros presidentes do Banco Central e autoridades econômicas, eu era uma celebridade. Porque o Brasil era um país problema. Exato. Então, exato. Eu até brincava que os outros, quando eu entrava na reunião, olhavam para mim todos com interesse, chegou o problema. Posteriormente, com o tempo, o Brasil deixou de ser problema. Passou a ter confiança, incrível. Aí eu deixei de ser objeto de atenção. Eu acho até que o senhor mudou, porque de vez de deixar de ser objeto de atenção, o pessoal deve ter começado a ele procurar para saber. Olha, se você pegou um abacaxi desse, você está resolvendo e descascando, ensina para nós, né? Exatamente. Isso foi, etc., até a grande crise mundial que atingiu fortemente o Brasil em 2008. Sim, crise imobiliária americana, aquele boom do Maryland, aquela coisa toda. Exatamente. A produção no Brasil caiu, foi. Aumentou o desemprego, foi uma crise forte. O crédito segurou. Então, nesse momento, tomamos as atitudes certas, com firmeza, e o Brasil se recuperou rapidamente. Quando eu cheguei na reunião seguinte de presidentes de Banco Central, em janeiro, o Brasil já crescendo, depois das reuniões, tinha um jantar, né, com 34 presidentes de bancos centrais, sentados, etc., um jantar final. Eu fui chamado lá para algumas conversas, etc., eu entrei na sala, todos já estavam sentados, tinha só o meu lugar. Quando eu entrei, todos os colegas, né, presidentes do Banco Central, se levantaram e me aplaudiram. Aí eu sentei e eles então
Me aplaudiram por tudo aquilo que nós tínhamos feito para a crise afetar, abalar e... Orgulho o Brasil, né? Orgulho o Brasil. Aí, aí um dos presidentes do Banco Central me disse, quando você chegou, você era o problema. Representava, né, o problema que o Brasil estava com problema. Depois você deixou de ser problema, etc. Não era mais... Agora você voltou a ser o centro de atenção como a solução. Você veja, ministro, como é que a gente, pedir desculpa você que está lá, porque a gente viaja o mundo, como é que o Brasil bem dirigido pode ser orgulho e como a gente se sente orgulhoso de saber que a gente no Brasil tem um quadro como o senhor que faz o mundo parar para querer saber como é que vocês estão rompendo. Aquele Brasil da saudade. Gente, aquele Brasil da saudade. Ninguém pode negar que é aquele Brasil da saudade, viu, ministro? E eu me senti muito honrado de exatamente estar ali conduzindo toda essa política econômica e monetária naquela época. E as coisas foram todas muito bem, né? Até saímos dessa crise e seguimos até 2010, quando aí a economia brasileira cresceu muito, cresceu bastante o número de empregos, etc., a renda, e saímos do Banco Central no começo de 2011. Infelizmente, aí a economia brasileira começou a ir para baixo, até entrarmos nessa crise brutal que, de fato, o país viveu nos últimos anos. Nós vamos fazer o seguinte, por incrível que pareça, já fazem quase 20 minutos que nós começamos o programa, nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta, conversa deliciosa. Conversar com um técnico normalmente é chato, mas com um técnico humano, ou um humano tecnizado, né, com a sua tecnicalidade total, tá gostoso demais. Estou aqui com um gênio da economia mundial, Henrique Meirelles, a gente já volta.